E nós vamos hoje, você que vai assistir depois, já vou deixar aqui a introdução para você. Nós vamos entrevistar hoje o pastor João Flávio Martinez, que está sendo acusado de islamofobia. Então, se você vai chegando aí na live, deixa eu ver se eu consigo chamar já aqui. O pastor João vai aceitar e vai aparecer aqui na tela para a gente. Meu amigo pastor João Flávio, tudo bem, querido? Como é que você está? Estamos bem, graças a Deus. Consegue me ouvir bem aí? Eu consigo te ouvir. O pessoal que está chegando agora também, consegue ouvir o pastor João Flávio? Eu acho que cortou minha cabeça e a sua também, né, João? Se bem que a gente não tem mais cabelo para mostrar, né? Corta careca, para mim tá ótimo. Fica meio quadradinho aqui, né? Tá certo. Você vê que eu tenho 37 anos ainda. Você está com quanto, João? 49. Vamos tirar um print dessa tela para ver se eu com 37 estou assim. Será que 49 vou estar assim? Você tá bonitão ainda. Ai. Meu amigo, eu tô rindo, mas é para não chorar, né? Porque a situação aí, às vezes é triste, complicada, mas graças a Deus o Senhor sempre batalha nossas batalhas. E se Deus é por nós, quem será contra nós, não é verdade? Bom, só para começar aqui, tá chegando pessoas agora na live, eu avisei aqui na minha lista de transmissão. Aproveite para convidar alguém também para participar dessa live. Nós vamos falar de um assunto sério aqui. O pastor João está sendo acusado de islamofobia. Ele vai falar daqui a pouco o que é isso, né? E você vai talvez aprender também algumas coisas sobre o Islã. E eu pretendo que essa live aqui, eu espero que essa live aqui seja muito produtiva e alcance muitas pessoas. João, por favor, se apresente para quem não conhece você aqui no teu lugar, o seu nome, onde você mora, o que você faz, só o pessoal te conhecer aqui também. Não pode dar muito bem o endereço não, mas tudo bem. Bom, eu sou o pastor João Flávio Martinez, presidente do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Eu presido o cacp.org.br. O CACP hoje, ele se tornou um dos maiores sites de apologética, talvez, quiçá, do Brasil e do mundo. Nós temos em torno de 9.000 páginas de estudos e também em torno de 1 a 3 milhões de acessos. Então, isso faz do CACP um dos maiores sites de teológicos e apologéticos. Disseram para mim, não sei se é verdade, do mundo, não é só do Brasil, não. Com certeza. E essa visibilidade, ela nos traz também algumas questões envolvendo a mídia, porque todo órgão de mídia, ele sofre retaliação, seja jurídica, seja de perseguição. Isso é natural quando você tem um órgão de mídia com muita visibilidade. E nós temos lá, no nosso site, bastante estudos falando sobre Islã, tratando sobre a religião islâmica. Pastor João Flávio, só repetindo se talvez você não escutou, ele é presidente do CACP, que é realmente o maior site apologético do mundo, com certeza, né? Eu não conheço um site maior de apologética do que o CACP. E João, para a gente começar aqui então a falar sobre esse assunto, né? Só para o pessoal entender então o que está acontecendo, de repente você foi acusado, como é que você ficou sabendo disso? Você se surpreendeu chegando uma acusação para você? Como que você ficou sabendo disso? Pode passar para a gente? Posso sim. Quarta-feira passada eu estava aqui no meu escritório, até tinha acabado de falar com o pastor César Cavalcante, ele tinha me ligado, e aí houve um telefonema. Nesse telefonema, um oficial de justiça da Polícia Federal disse que eu estava sendo intimado, se ele poderia vir trazer a intimação para mim, ou se eu ia buscá-lo. Eu perguntei para ele, eu posso saber do que se trata? Ele falou, o senhor pode, mas para sabê-lo tem que vir aqui. Então eu fui na quarta-feira passada até a sede da Polícia Federal em Rio Preto e peguei aqui essa intimação. Dia 25/3 eu estou intimado para estar prestando depoimento na Polícia Federal. O escrivão de polícia, apesar de não poder passar todas as informações, ele informou que eu estou sendo acusado de islamofobia e de perseguição religiosa e racismo, porque a nossa lei brasileira igualou a mesma coisa. E que é uma ONG muçulmana que estaria impetrando a solicitação do inquérito policial.
Tá, esse inquérito policial, ele não visa nenhuma indenização financeira, né? Ele está acusando você Eles criminalmente, né? querem, geralmente quando há danos morais ou direito de respostas, as organizações, isso a gente recebe, já recebemos 10 casos de processos, Tá elas calejado já, né, pedem. João? Ah, Tá calejado já, né? tô, 10ª vez. tô cansado Misericórdia, hein? também. É verdade. Inclusive não é fácil, porque graças a Deus que eu tenho um advogado pro bono, o doutor Eliezer, ele colocou o CACP como uma missão para ele, então ele não cobra as Nossa. defesas, embora o custo advocatício ele existe, mesmo o doutor Eliezer não cobrando, existem taxas a serem pagas, como a gente fala aí no jargão popular, a justiça não são para os pobres, custa caro. Mesmo Eu o doutor imagino. Eliezer não cobrando, tem todo um custo processual, às vezes tem que pagar para fazer documento, pagar para gerar gravação, para degravar áudios, para poder viabilizar um documento que está no site, você tem que registrar em cartório. Tem toda uma logística para você levar até o juízo a questão. Mas nesse caso agora é um inquérito onde essa organização islâmica ela quer que eu seja preso. Eles não estão pedindo danos morais, nem Vamos lá, essa agora de novo. associação ela quer que eu seja preso e que Certo. todos os artigos que falam do islamismo sejam rechaçados. Inclusive não é só contra o CACP, é contra todos os sites no Brasil que fale alguma coisa contra o Islã, que eles não concordem, eles querem que sejam tirados do ar. Entendi. Então, na verdade, você foi acusado agora criminalmente por uma federação, possivelmente uma federação islâmica, né? A gente vai falar sobre isso também, que não gostou muito do artigo que tem lá no site. Aliás, tem muitos artigos no site do CACP sobre o islamismo. Quantos mais ou menos tem lá Mais de contra o islamismo? 300. Eu calculo entre 300 e 400. Eu ainda não contei, não, mas varia entre 300 e 400. Nesse número aí nós temos um montante de artigos refutando o islamismo. E os artigos são teológicos, né? Nós somos apologistas, quer dizer, a gente faz apologética de igrejas que pregam heresias, de Tem, seitas que estão contra a palavra de Deus, de tem. religiões que nós não concordamos porque nós somos cristãos. Então, agora, você acha que isso é uma perseguição ao cristianismo? Porque essa semana, parece, se eu não me engano, a gente estava no grupo lá falando, inclusive, que o Porta dos Fundos foi absolvido lá por tudo que eles fizeram lá na Netflix, eles foram absolvidos, não sofreram nada com relação à parte jurídica, né? Mas aí você coloca um artigo acadêmico, teológico no teu site e de repente você é acusado de crime de islamofobia. Não é uma É o que nós cristianifobia? fazemos. Eles dizem que o que nós fazemos não é arte. O que nós fazemos não é arte. Então, o Porta dos Fundos chama Jesus de gay, chama os Certo. apóstolos de cachaceiros, chama Deus de tarado, que sai fazendo sexo com todas as mulheres na terra, mas isso é Certo. arte. Então eles podem. É Claro que arte. eles não fazem, claro que eles não fazem isso com Maomé, mas com o nosso Cristo eles fazem. E Pois é. nós, por contrapartida, estamos sendo rechaçados numa questão de criticar e discordar de uma outra religião. Um advogado e pastor amigo meu Pois é. E me mandou um acórdão do STF, que isso me deixou preocupado, mais preocupado do que o inquérito. E nesse certo. acórdão, a ministra Carmen, acho que é a Carmen Lúcia, eu não sei se é ela ou se é a Weber, elas dão um parecer, um acórdão lá de uma ação, onde elas não querem que uma religião comente da outra. Você entendeu a gravidade disso? Porque pode virar aí sei lá, uma jurisprudência, não sei o termo exato, né? Mas pode. A gente não pode mais falar de nada, quer dizer, nosso trabalho acabou. Se isso acontecer, isso, Eles nosso querem, trabalho eles acabou. querem, eles querem criminalizar a opinião teológica. Já existe uma comissão de inquérito na Câmara dos Deputados, da fake news, querendo criminalizar a opinião. Agora, com esse acórdão, se realmente for verdadeiro, eles querem Uhum. criminalizar a opinião teológica. Mas eu já passei isso para uma advogada de direitos internacionais, ela é de Certo. uma ONG chamada Voz dos Mártires, e parece que ontem ela entregou esse acórdão para a bancada evangélica no Congresso Nacional.
Entendi. Seria muito bom a gente ter esse respaldo, porque assim, a gente não vai parar de fazer apologética, né, João? Nós não estamos aqui Eu vou para preso, com ganhar views, certeza. embora a gente faz vídeos aqui, às vezes com temas polêmicos, para também usar o marketing, porque senão as pessoas não clicam, tem certo marketing no que a gente faz, né? Mas o que mais nós estamos preocupados é com a verdade da palavra de Deus. Eu sei porque a gente participa de um grupo aqui de apologistas, né? E essas pessoas que estão aqui nesse grupo estão preocupadas com a verdade. Quer dizer, então, que se eu falar de Maomé aqui, ou se eu falar agora do islamismo, corro o risco de ser procurado por uma federação, né? Inclusive, chegou até você, só para a gente falar aqui, né? Como é que você descobriu que essa federação que processou você, na verdade, foi o irmão que te mandou alguma coisa e você viu no site deles a foto deles Sim. publicando isso, né? Fala O pra gente primeiro como é vídeo que foi eu isso. fiz, o primeiro vídeo que eu fiz, eu peguei as informações que o escrivão de polícia me passou e fiz um vídeo Certo. pedindo oração, contando o fato. Porque o doutor Eliezer ainda não teve acesso aos autos. Ele já solicitou, Certo. mas ainda não chegou para ele. E aí o irmão me mandou esse artigo aqui, ó. Tá vendo aí? Tô vendo, dá pra Tá aí ver. tá aí o artigo. Essa FEPAL, né? O que federação, é FEPAL? Federação Árabe Palestina do Brasil. E lá eles Certo. comentam nesse artigo, eles fazem um comentário do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. E tem um documento aqui, ó. Não sei se dá para você ver aí. Tá vendo esse Certo. Tem documento um mais aí? branquinho e um mais escurinho, né? No escurinho é o inquérito na polícia, no Ministério Público Federal, que vai acionar a Polícia Federal. Nesse mais Aham. escurinho aí, está escrito por baixo de São José do Rio Preto. Não sei se você percebeu. E Então, quem quer é dizer, que fala do islamismo em São José do Rio Preto, né? o CACP. Então, O então CACP. provavelmente, é quase 100% de certeza, apesar de eu ainda não ter acesso aos autos, que é Aham. esta FEPAL. E eles estão acusando o CACP de islamofobia e de crime de racismo e perseguição. Logo, o CACP, estamos então sendo acusados de perseguir religiosamente o islamismo. E quando você vai para os artigos, que eles citam 2 artigos, os 2 É. artigos, um é histórico, falando da vida pregressa de Muhammad, porque Maomé, estou falando agora como professor de história, ele foi um assaltante de caravanas, um cara extremamente perigoso, ele tacou o terror na Arábia. Tá? Essa é a Certo. verdade. Ele também teve um harém, a sua última esposa foi uma menina de 7 anos. Tá entendendo? Então a É um vida de Maomé, pedófilo, né? Porque para para nós aqui, nós, para nós aqui ele é um cuidado, você pedófilo, né? pode. Você tá aí Então. mais perto das mesquitas, toma cuidado. Pois é. Mas Aham. o fato é que, obviamente, que tudo que está no artigo, você vai no mundo islâmico hoje, você vê. Se você acessar o YouTube aí, o Google, dá um Google aí, você vai ver que o casamento com meninas, crianças de 7, 8, 9 anos, 10 anos, é uma prática muito comum nos países muçulmanos, no Paquistão, no Afeganistão, na Indonésia, Aham. na Malásia. Eles na África, o Boko Haram não só casa com meninas, como eles entraram numa escola de mais de 500 meninas, sequestraram as meninas e levaram para fazer sexo com eles. Meu Todo mundo Deus. sabe isso aí. Aham. E agora eu te pergunto, já que os muçulmanos brasileiros são bonzinhos, por que eles não falam nada contra isso? Por que eles não Pois é. falam que o que o Boko Haram pratica não é islamismo? Por que eles não falam que o Islã da Arábia Saudita, do Paquistão, do Afeganistão, da Indonésia, da Malásia, não é o Islã do Alcorão? Por que eles não têm coragem? Eu me lembro que quando aconteceu os atentados de 11 de setembro, aí veio aqueles Aham. sheiks cheios de veludo, né, na boca. Oh, esse terrorista fez não está no Alcorão. Olha, o Osama Bin Laden, por exemplo, lá nos atentados de 11 de setembro, a família dele reformou a Caaba em Meca. Eles têm uma empresa de engenharia, reformaram. Eu duvido que alguém no Ocidente consiga entender o Alcorão melhor do que Osama Bin Laden, ou conseguia, já que Osama Bin Laden foi morto. O verdadeiro muçulmano mesmo, que segue o Alcorão, porque para seguir o Alcorão, eu abri o artigo aqui, né? Eu quero ler algumas coisinhas com você aqui para te ensinar também. As pessoas que vão assistir essa live aqui, porque as pessoas não entendem o que é o islamismo, nem o que é o Islã, o Alcorão, né? Porque tem algumas pessoas que se dizem islâmicas, se dizem muçulmanas, mas não praticam o Alcorão, porque se praticar de verdade,
o que está escrito, que eu já te ler daqui a pouco aqui, realmente latrocínio, pedofilia, né? E aí, assim, O a Dr. gente Paul não tem medo de Johnson, falar. você conhece o Pode Paul falar. Johnson, né? Já ouviu falar dele? Dr. Paul Já Johnson é um ouvi dos maiores falar. historiadores vivos hoje do mundo. Dr. Paul Johnson diz assim, que o muçulmano que não é radical e que não é terrorista é porque ele está quebrado. Dr. Paul Johnson fala isso. Entendi. Não é o E ele fala verdadeiro, que né? Islã não significa Uhum. paz. Islã significa submissão. Certo? Então aqui no Ocidente, eles vêm com uma conversinha de paz, uma conversinha de pacificação, de amor ao próximo. Mas quando você vai para os países muçulmanos, você vê a tragédia que é. Sem contar, pastor Tales, que se você vê o mundo refugiado que existe hoje, 90% dos refugiados estão fugindo de países muçulmanos. 90%. Talvez os que não Verdade. estão contados nessa história são os que estão fugindo da Venezuela, mas o resto estão fugindo de países muçulmanos. Verdade. Eu abri aqui um dos artigos, né, João, que você foi acusado aí, que está anexado a esse inquérito. Eu abri aqui o site do CACP, você que acompanha aqui o teu lugar, quiser abrir também, depois é cacp.org.br. Lá tem 9.000 artigos, como o pastor João Flávio falou, de consultas apologéticas. E eu abri aqui os 20 mandamentos mortais do islamismo. Foi esse artigo que você foi aí acusado, né? Eu vou ler alguns aqui. O outro artigo é a imoralidade e crueldade de Maomé. Certo. Nesses 20 mandamentos mortais aqui, eu estou vendo aqui Alcorão 65, depois você pode me corrigir se eu estiver errado, tá? A referência é Alcorão 65, 4 e 4, versículo 3, alguma coisa assim, né? Aí tá assim, tu deves violar e casar meninas na pré-puberdade. Quer dizer, aí você nem falou nada, você só colocou a referência ali, não tem nenhum comentário, Na né? verdade, nesse caso aí, eu citei o Bukhari, né? Bukhari, tô vendo. Esse Bukhari aqui é um hadith, é uma tradição do profeta, porque ele casou com Eisha, ou Eishla, que foi a sua última esposa. O texto do Alcorão 4.3 fala que o muçulmano pode desposar de 2 até 4 esposas. E no capítulo 65.4 do Alcorão, o capítulo chama Surata, ou Sura, Certo. e o versículo chama Aya, ou Ayat. Então, no capítulo 65 do Alcorão, versículo 4, vai falar das meninas na puberdade. Então, parece que o Alcorão, no capítulo 65, versículo 4, dá a entender que a menina, ela já pode contrair, sendo uma menininha, já tendo corpo, já pode contrair núpcias. Já pode ficar noiva e até se casar com um homem. E no capítulo 4, versículo 3, fala o número de esposas que o muçulmano pode ter. Então ele pode ter uma esposa só, ou ele pode ter 4 esposas. Embora no capítulo 4 também do Alcorão fala que se ele, caso não tiver dinheiro para tratar bem as suas esposas com equidade, é para ele ficar com as empregadas mesmo. Para ele abusar sexualmente das empregadas. Está lá no Alcorão. Então, que é o segundo aqui, né? O segundo item é assim, né? Tu deves ter relações sexuais com escravas sexuais e trabalhadoras escravas. Aí tá de novo, Alcorão 4, 3, aí você vai né? dizer assim para mim, prova que isso é uma realidade, pastor João Flávio. É só você ir no Paquistão, é só você ver o Boko Haram na África. Está tudo documentado. Absolutamente nada nesse artigo. Eu reescrevi todo o artigo, eu coloquei as citações, eu melhorei bem o artigo, tanto que eu me tornei coautor desse artigo, que ele não era meu. Se você ler tudo aí, pastor Tarles, todas as citações, e você contextualizar com o mundo muçulmano hoje, é exatamente o que está acontecendo na prática. Eu não inventei nada. Então, aí você imagina uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal para você, João. Você tem ódio dos muçulmanos? Você quer eles mortos? Você quer promover aqui na internet ódio contra os muçulmanos? O que é que você quer como apologista? O que é que você deseja para os muçulmanos? Fala para a gente. Então vamos lá. Primeiro, que as pessoas brasileiras não se tornem muçulmanas. Esse é meu primeiro desejo. Segundo, que os muçulmanos que estão aqui no Brasil, eles possam entender os fatos e considerarem tudo o que acontece no Islã
para ver se realmente eles estão seguindo o caminho certo. E terceiro, se eles querem viver a religião deles, é um direito deles. Agora, eu tenho o direito de expressar a minha opinião sobre qualquer religião, porque aqui no Brasil, nós falamos do Papa, nós falamos do pastor, nós falamos da gente, né? da Umbanda, do Candomblé. Aqui nós temos liberdade para dar nossa opinião. E as pessoas, por exemplo, as pessoas entram lá no site do CACP, elas leem o artigo falando essas coisas todas do Maomé, do Alcorão e da religião islâmica. Elas podem entrar no site muçulmano e conferir se realmente é verdade ou se tem alguma religião dentro do islamismo que discorda. As pessoas são livres. O que nós queremos é essa liberdade. Agora, pastor, o que é que nós vemos em países muçulmanos? Nós vemos tragédia social. Nós vemos terrorismo. Nós vemos destruição da sociedade. Eu não quero isso no Brasil. Então, o pastor João Flávio odeia muçulmanos? Não, o pastor João Flávio quer ganhar os muçulmanos para Jesus. Claro. Você não sabe disso que eu vou te contar agora, apesar de você já me conhecer há algum tempo. Aqui em Rio Preto, eu evangelizei um muçulmano por quase 10 anos. Eu ia na casa dele, chamava Seu Nassib, morava perto do Ibilce, aqui em São José do Rio Preto. Aí ele foi embora, ele estava doente, então ele foi embora. Ele é casado com uma senhora baiana, inclusive quando eu li o capítulo 4 do Alcorão para eles, e perguntei se ele casaria com mais de uma esposa, a baiana, a esposa dele, respondeu, só se ele quiser morrer, né? Aí, mas ele, o Seu Nassib disse assim para mim, dentro de uma lei muçulmana, pode casar com 4 esposas. Quando eu mostrei os artigos de morte, que falava que tinha que matar o idólatra, o Seu Nassib disse assim, se possível, nós devemos sim matar os idólatras. Ele nunca negou nada para mim. Eu conversei com ele. Eu disse para ele uma vez assim, Seu Nassib, eu posso ver o seu Alcorão? Que hoje eu tenho um Alcorão em árabe, né? Ele falou assim para mim, você é uma crente imunda, não pode pôr a mão no meu Alcorão. Você é porca. Ele me chamou de porca. Mas sim, na boa. Você não podia colocar a mão no Alcorão dele. Porque eu sou porca. Aí depois eu falei para ele, e se eu lhe dar uma Bíblia em árabe? Porque ele falava português e árabe. Ele era árabe. Aí eu falei para ele, se eu lhe dar uma Bíblia em árabe para o senhor ler? Ele falou, não, eu não leio porcaria. Eu não leio porcaria. Quer dizer, falar que a Bíblia é porcaria pode. Agora, se eu falar que o Alcorão é porcaria... Têm toda a liberdade. Eu tenho livros aqui da Federação Islâmica Brasileira que fala claramente que a Bíblia é falsa, que a Bíblia foi adulterada, que os cristãos são idólatras, que os cristãos... Eles detonam a religião cristã. Eles têm liberdade para falar isso. Agora, olha que interessante. Tem mesquita nos Estados Unidos, tem mesquita dentro de Roma, no Vaticano. Quantas igrejas nós temos dentro da Arábia Saudita? Não pode, é um país... Zero. Então, eu fiquei sabendo que na Polônia, se eu não me engano, a Polônia pôs a lei de reciprocidade a valer. Lá não pode ter mesquita. Só vai poder ter mesquita na Polônia o dia que tiver em Arábia Saudita, que é a capital do Islã, igrejas evangélicas ou igreja católica. Pois é. Isso é ter coragem também, e deixa né, eu falar só mais uma coragem. coisa. Não é só cristão, não, que eles perseguem. Eles matam budistas, eles arrebentam com os hindus. Olha a China, aliás, a Índia e a Caxemira, o Paquistão. A Índia e o Paquistão é uma guerra entre muçulmanos e hindus. Os hindus, para você ter uma ideia, pastor Tales, eu estou falando agora como professor de história, a Caxemira era dos indianos. Era dos indianos. Os muçulmanos do Paquistão retomaram a Caxemira. E hoje há uma guerra sobre aquela região. E o problema é que os dois países têm bomba atômica. A Índia tem bomba atômica e o Paquistão tem bomba atômica. Então ali é uma guerra. Mas, inclusive, só para você saber, o Paquistão, ele era da Índia também. Ele nasce para ter liberdade para os muçulmanos. Aquela região foi dominada por muçulmanos e se tornou um país independente. Isso é história. E se você observar, os muçulmanos chegam em qualquer país do mundo. Sabe para onde eles vão? Para as fronteiras. Por quê? Porque eles querem uma nação ali. Eles querem um país. A estratégia deles. Porque para o muçulmano, deixa eu explicar isso para quem está nos ouvindo, não tem Estado e igreja, só tem igreja. Não tem um Estado laico.
tudo para eles é a igreja. Então, eles querem um país. Então, a ideia é dominar o Brasil. Se não dá para dominar o Brasil, eu vou para um canto, para a Tríplice Fronteira, eu vou para um lugar que dá para eu montar um gueto, e ali eu crio não só a minha religião, mas também o meu estado, o meu gueto, para eu poder praticar a minha religião. Tanto que a Yersi Ali, que é uma ex-muçulmana, grande defensora dos direitos humanos, inclusive é ateia, não é cristã não. Essa Yersi Ali fala que dentro dos guetos na América e na Europa, a lei Sharia já está acontecendo. Inclusive, a incisão do clitóris feminino. Isso acontece aqui no Brasil, acontece nas Américas, na América do Norte. Isso está acontecendo debaixo dos nossos narizes. Então, e a gente tem que ficar calado agora? Pois é, né? Nem o CACP, nem o Teologar, você citou aí o pastor César Cavalcante. Hoje saiu uma coluna do Paulo Cristiano, né, aí no Jornal de Rio Preto. A gente não vai ficar quieto, né, João? A gente não vai ficar quieto. O que a gente tem que fazer, pessoal, você que está assistindo a live aqui, né, passaram muitas pessoas aqui, e a live vai ficar aqui no Instagram, muitos vão assistir ainda, né, João? A gente precisa se juntar, pelo menos em oração pela vida do pastor João Flávio, porque hoje é dia 18 de fevereiro, você tem que responder lá dia 25 de março, é isso, João? Dia 25 de março, às 15 horas da tarde, eu tenho que estar lá na Polícia Federal falando com o delegado, o Dr. Jefferson Momurata Sakata, e também ao escrivão, né? Rodrigo Augusto Comengo. Veja que eu não estou inventando. Tá aqui, olha. Eu acho isso um absurdo. Brincadeira, é brincadeira, João. Desculpa, isso aí, meu Deus. Eu acho até um absurdo o Ministério Público Federal acatar a denúncia. Exatamente. Eles não tinham que acatar, porque é o artigo 5º da Constituição, pastor Tarles, é livre a manifestação do pensamento. O que o delegado tinha que falar para eles é o seguinte, ó, vocês procurem lá os direitos, se vocês querem danos morais, entra na justiça, mas que o cara tem o direito de falar isso, está no artigo 5º da Constituição. Eu não escrevi um artigo no anonimato, o meu nome está lá, a minha assinatura, o CNPJ do CACP. Então, como é que abre inquérito por causa de uma coisa dessa? Eu tenho certeza, eu tenho fé, que pelo pouco que eu já vivi nesses meus 21 anos de CACP, que isso não vai virar nada. Mas é ultrajante, um homem de Deus, uma pessoa íntegra, uma pessoa que nunca pisou numa polícia federal, ter que agora ir lá para poder esclarecer sobre o meu direito de expressar a minha opinião. É o fim da picada, né? Não, é o fim da picada. É um pastor, imagina você está lá pregando a palavra, você está mostrando que nós como apologistas, porque se não tivesse apologista no mundo, ia ser uma bagunça inteira, né? Então nós como apologistas, a gente vai fazer artigos, a gente acaba gastando o nosso tempo lendo literatura apócrifa, sectária, é só olhar atrás aí do pastor João, tem um monte de livro aí, né, João, na sua biblioteca, e eu tenho certeza que a maioria... 10 mil? 10 mil. Então, aí, nessa biblioteca aí, eu tenho certeza que tem muito livro de seitas, né? Muito livro de religiões. Olha aí. Então, a gente gasta o tempo lendo... Eu vou fazer um videozinho falando de algumas literaturas evangélicas que tratam do Islã, né? Só alguns aí, ó. Isso aqui, tudo isso aí tem que ser processado, então. Isso aqui é só alguns. Inclusive, pastor Tarles, aproveitando a sua grande audiência aí do seu canal, do seu Instagram, esse livro aqui eu escrevi em 2005. Islã. Islamismo. Tá de ponta cabeça. Islã tem influência nos atos terroristas? Tá aí. Islã tem influência nos atos terroristas? Esse meu livro aí, quem quiser, ele está esgotado. Mas o PDF dele eu tenho... E eu mando gratuitamente para quem entrar em contato comigo. Posso dar meu WhatsApp? Pode. Depois eu vou marcar aqui, vou colocar numa postagem aqui no Teologar. Para quem quiser receber isso aí, eu coloco quando acabar a live aqui, eu faço uma postagem nossa e todo mundo. Mas pode falar o seu telefone, quem quiser anotar, pega uma caneta aí, pessoal, e anota aí o telefone do pastor João Flávio. Vai lá, pastor. É 17 98817 8448. Repetindo, 8817-8448, DDD aqui de São José do Rio Preto, 17. E depois, pastor Tarles, eu vou te mandar esse livro aqui em PDF e o senhor encaminha para a sua lista de transmissão também. O pessoal do teu lugar aí, ó, que segue o teu lugar. Esse livro aqui, vou encaminhar. Eu previ isso que está acontecendo comigo em 2005. É mesmo. Esse aqui foi meu trabalho de conclusão de curso
na faculdade, em 2005. Vejo que tu és profeta, então. Pois é. Pois é, isso é verdade. Em 2014, eu fiz uma pós-graduação em cultura teológica pela faculdade em Anguera, em São Paulo. E a minha conclusão do trabalho, o meu TCC, foi sobre a misoginia islâmica. Eu tirei 10 no trabalho. A minha professora, que é uma doutora lá do Vaticano, ela disse que foi um dos melhores trabalhos que a faculdade tinha recebido nos últimos 10 anos. Olha que coisa, hein? E graças a Deus eu tirei 10 no trabalho. E então, o meu trabalho na faculdade de História foi isso aqui, meu TCC. O Islã tem influência em atos terroristas, e eu mostro que tem. E o outro trabalho que eu fiz foi sobre a misoginia islâmica, porque o grande tendão de Aquiles do islamismo é a mulher. Se você ler esse artigo aqui também, eles denunciaram um pastor, um advogado, não foi só nós, foi um advogado também. Esse advogado diz que nos países muçulmanos o estupro é uma prática comum. E é mesmo. Porque a mulher, num país muçulmano, se ela sai sozinha e se ela é estuprada, escuta isso, pastor, olha o absurdo. Se ela não tiver 4 testemunhas para provar que ela foi estuprada, olha que interessante. Ela é culpada de prostituição. Aí o marido mata ela. Aí o marido Meu Deus, peraí, vamos voltar aqui, peraí. Se ela tá andando na rua, de repente ela é tomada por alguém, é estuprada por um homem. Se ela não tiver 4 testemunhas a favor dela, ela vai ser acusada de prostituição e não o agressor de estuprador. Exatamente. Então, nos países muçulmanos, a mulher não pode andar sozinha. Então, se ela está andando sozinha, ela já está dando uma brecha. Está dando uma brecha. A culpa é da mulher que está andando sozinha, não ande sozinha. Exatamente, ela não pode andar sozinha. Então, se a mulher é estuprada, aí o que acontece em países muçulmanos? As mulheres não denunciam. Ela não conta nem para o marido, porque se contar para o marido, ele joga ácido no rosto dela e mata ela. Gente, eu tenho aqui os livros da IRC ali. Então, quer dizer, a mulher... E outra coisa, vamos supor que chegue na delegacia a mulher e o cara que adulterou com ela. Se o cara falar, eu não adulterei, aliás, adulterar não, estuprar, né? Eu não estuprei essa mulher. E ela fala, não, ele me estuprou. O Alcorão fala que a palavra do homem vale por 2 mulheres. Então teria que ter pelo menos 2 mulheres para ir contra, para equiparar, para abrir uma investigação. Tá. Entendi. Alguém vai dizer assim, mas o exame de corpo de delito e as provas periciais em país muçulmano não tem isso. Aqui no Brasil tem. Independente de nós termos ou não o estuprador, se tiver pele da pessoa embaixo da unha, se tiver o sêmen da pessoa na mulher, isso tudo é colhido no exame de corpo de delito, isso tudo serve como evidência. No país muçulmano, isso não existe. No Paquistão, no Afeganistão, na Indonésia, etc., isso não existe. Lá é a palavra de um contra o outro. Então as mulheres são estupradas, são violentadas e tem que ficar quietinha, porque se abrir a boca ainda morre. Agora, eu não posso. Agora, eu não vou poder falar esse fato. Pensa comigo. Quer dizer que eu vou ter que me calar? Pois é. E a gente ainda, pelo que eu vejo aqui, né? E no site do CACP, no site do Teologar, nos sites aqui, nós fazemos artigos acadêmicos, apologéticos, teológicos, comparando as escrituras, que é o nosso parâmetro, né, de retidão, com aquilo que está distorcendo o que as escrituras falam. Então, nosso papel aqui é apologético, não é perseguição ou coisa assim, né? João, eu me comprometo, você sabe já que eu tenho orado por você, vou continuar orando por você. Eu clamo também aqui aos seguidores do Teologar para que a gente ore pelo pastor João Flávio Martinez, por sua família, porque eu fico imaginando também, você tem esposa, você tem filha, sua filha veio aqui na igreja no final do ano, né, a Rebeca. Então você tem cachorrinho, né, o Iron Calvino aí, tudo. O Iron Calvino é meu cachorro. Então você tem uma família, aí você imagina, né? Eu fico imaginando a irmã Miriam, né, olhando, de repente chegando lá, chega uma acusação de um inquérito contra o meu marido, que eu conheço, ele dentro de casa aqui, que eu sei do trabalho dele. Então, irmãos, nós temos que orar pela vida do pastor João Flávio. E nós já estamos em oração aqui, viu, pastor? Aqui na igreja a gente vai colocar o seu nome sempre na intercessão.
E eu tenho certeza que o Senhor vai te dar vitória mais uma vez, vai ser a 10ª vez. Já enfrentou um leão, já enfrentou um urso, agora é mais um gigante incircunciso filisteu que você vai vencer aí, né? O cristianismo é muito, muito, muito superior ao islamismo. Então eles não querem que nós mostremos os dois lados da moeda, porque se nós compararmos, as pessoas vão querer Jesus, o único e salvador da vida delas, e não o islamismo. Amém, que assim seja. João, muito obrigado pela sua participação aqui na live do Teologar.